Tarde Nacional, com Luciana Vale. Entrevista. 4h43. Hoje, no quadro sobre alimentação e saúde, vamos saber se há ou não restrição quanto à utilização de adoçantes nas dietas infantis. Quem conversa conosco é a doutora Alice Amaral, especialista em nutrologia e medicina do esporte. Doutora Alice, boa tarde. Doutora Alice, pode me ouvir? Perdemos o contato. Doutora Alice Amaral, especialista em nutrologia. Pode me ouvir? Então nós perdemos o... Agora sim? Alô? Alô? Oi, Luciana. Tudo bem, doutora Alice? Eu tô bem, você tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Você me ouve bem? Você e seus ouvintes. Muito obrigada então. Doutora Alice, sobre os adoçantes, qual é a recomendação para o uso de adoçantes na dieta das crianças? Bom, a recomendação, Luciana, é não usar. Os adoçantes, nós já sabemos, são substâncias estranhas ao nosso organismo. Elas não são metabolizadas pelo nosso organismo. E muitas delas são altamente neurotóxicas. O que significa isso? Significa que vai atacar nosso cérebro, pode dar uma hiperatividade, deixa a criança mais agitada, pode levar até quadros de convulsão. Em adultos já é sabido que o uso de adoçantes pode até ajudar no desenvolvimento de doenças neurológicas como Alzheimer e Parkinson. Ih, minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Mas assim, não tem tipos de adoçante, talvez mais naturais, os mais chegados à sucralose, não sei, eu não entendo nada disso. Não tem nenhuma recomendação menos nociva? Já que você citou a sucralose, você sabe como é que a sucralose foi desenvolvida? Eles estavam pesquisando um pesticida. Maria. Era um químico indiano que estava na Inglaterra. E o inglês dele não era muito bom. Aí o chefe dele virou e falou assim, taste it. Quer dizer, era para ele testar. Sim. Ele entendeu que era para ele provar. Botou na boca. Quando ele botou na boca, viu que era muito doce. E aí, ao invés de eles patentear como pesticida, eles começaram a vender como um alimento edulcorante. Quer dizer que essa é a origem da sucralose como adoçante? Exatamente. Essa é a origem da sucralose como adoçante. Socorro, é pesticida doce. Exatamente. O que era muito doce, o que aconteceu? Começaram a vender como adoçante. Quer dizer, mas de alguma forma impede a pessoa de engordar, ou pelo menos substituindo o açúcar, a tendência é não engordar. Você sabe que não. Não? Por quê? Você ingere um adoçante. Nós temos as papilas gustativas na língua e sente aquele sabor doce. E a gente informa ao nosso cérebro que ele está ingerindo alguma coisa doce, algum açúcar. Aí o cérebro ele fica esperando pelo açúcar que não vem. E com isso, o que acontece? Ele começa a absorver mais carboidrato e isso vai gerar, muitas vezes, compulsão por açúcar. Então, é muito comum você ver pessoas que fazem uso indiscriminado de adoçantes, de repente, de uma hora para outra, tem aquela compulsão por carboidrato, aquela compulsão por doce, sai comendo tudo que vê pela frente. É um tiro pela culatra. É um tiro pela culatra. E você vê quanto mais se usa adoçante, mais aumenta a obesidade no mundo. Não sabia. É verdade. Também assim, há uma ilusão de que você bota um adoçantezinho no suco, um adoçantezinho no café e tá tudo resolvido, e não é, né? E as pessoas acham que pelo fato de ser assim, light, diet, então aí que pode abusar, né? E usa indiscriminadamente. Você me perguntou se não tinha algum adoçante que fosse menos pior. O que eu costumo indicar aqui é a estévia. A estévia, ela é um pouco amarga, mas depois que a pessoa acostuma, dá para usar. Mas a estévia é a base de quê? A estévia é um adoçante natural que já era usado desde os primórdios pelos índios para adoçar os preparos medicinais. É a estevita, né, que a gente indica. Ela é bem interessante de ser usada, não vai ter essa ação neurotóxica, não vai desenvolver uma patologia mais grave. Eu já provei stevia, gostei. Realmente ele tem um sabor um pouco mais amarguinho, né? Pois é. Agora também há outra sugestão. Se a criança ou a pessoa, né, ela não for diabética, se ela não tiver restrição ao açúcar, fazer uso do açúcar é menos pior do que o adoçante. Uhum. E aí a gente indica o açúcar mascavo, né?
Porque quanto mais escuro, menos refinado. Porque à medida que a gente vai refinando, a gente vai tirando os nutrientes. E o açúcar mascavo ainda mantém alguns nutrientes. Então, se a criança ela fizer questão de alguma coisa mais doce, a gente dá o açúcar mascavo, é menos pior. Bom, também usar o adoçante para fazer sobremesa, nem pensar, né? Ah, minha criança adora um sorvete, adora um bolo, um pudim. Usar os adoçantes para receita também não. Pois é, o ideal é que não se use, não. O ideal é que a gente não ofereça tanta guloseima para as nossas crianças. Você sabe que se a gente não oferecer, nos 2 primeiros anos, doce para a criança, ela não desenvolve esse paladar pelo doce, ela começa a achar isso até muito enjoativo. Uma pessoa que nunca ingeriu doce, ela é muito mais saudável do que uma pessoa que faz uso constante de doce. Ela absorve melhor os nutrientes, ela tem menos chance de desenvolver várias doenças, inclusive diabetes. Então a gente tem que avaliar até que ponto vale a pena a gente sair oferecendo tanta guloseima para as nossas crianças. Obesidade infantil hoje é uma coisa que a gente pode chamar de epidemia. Ela está crescendo de maneira assustadora e com ela outras patologias. Hoje eu faço diagnóstico em criança de doenças que antigamente eu só pegava em pessoas depois de 40 anos. Chega a ser assustador isso. Elas são precoces até nos hábitos alimentares. É verdade, é verdade. Né? Assim, os pais seguravam, né, retardavam um pouquinho a bobajada, né, na alimentação infantil. Talvez hoje em dia a gente acabe introduzindo isso de forma mais precoce realmente. Faz parte do nosso dia a dia. Antigamente, você usava isso esporadicamente, eventualmente. Refrigerante você tomava de vez em quando, até porque era muito caro. Verdade. Você abre a geladeira de qualquer família, de qualquer classe social, e você encontra na porta da geladeira vários vidros de refrigerante. Eu tenho pacientes, crianças, que eles não bebem água, eles só tomam refrigerante, você acredita nisso? Acredito. Pois é, isso é assustador. E exige uma ação urgente, né? Uma mudança de toda a família. É muito difícil você realmente impor restrições a uma criança, sendo que você, adulto, comete todo tipo de excesso. Não pode, né? A gente ensina no exemplo, né? Exatamente, você tocou no ponto alto disso, que é muito comum quando eu vou atender uma criança obesa, os pais trazem ela e acham que só ela que tem que mudar os hábitos. Esquecem que tem todo um comprometimento familiar. É uma mudança dos hábitos alimentares de toda a família. E aí ele fala assim, mas o irmãozinho, ele é magro, ele pode comer biscoito recheado, ele pode tomar refrigerante, ele pode tomar sorvete. E esquece que ele até pode, porque ele não é obeso, mas é que ele vai desenvolver outras doenças nesse irmãozinho magrinho também. O mais velho cresce com a raiva daquele pequenininho. Ele pode tudo, eu não posso nada. É verdade, é isso mesmo. Não, mas é preciso realmente intervir aí, né, para que não haja esse tipo de disputa. Né? Todo mundo tem que falar a mesma linguagem. E na mesa todo mundo tem que, obviamente, ter dos mesmos ingredientes, enfim, da mesma comida para se servir. Não dá para fazer distinção entre filhos. Isso não dá certo. É verdade, você está certo em relação a isso. Então tem que haver todo esse comprometimento familiar. Tem que haver uma mudança dos hábitos alimentares de toda essa família. E os pais têm que dar o exemplo. É o pai que fuma querer que o filho não fume. É o pai que está lá tomando seu uísque, sua cerveja e proibindo o filho de beber. Eu acho que a coisa não é bem assim. Então, se você quer que a criança faça, você começa fazendo. Aí ele vai seguir seus exemplos. Então, coma bem que seu filho vai comer bem. Isso é a base de tudo, né? É verdade. Bom, voltando ao nosso adoçante artificial, vamos eliminar completamente o adoçante na dieta infantil. Quando necessário, realmente, a hora que bater aquela vontade extrema, né, de comer alguma coisa doce, oferecer, então, algo com o açúcar mascavo. De repente, picando as frutinhas, né, colocando assim no prato, né, dando uma esfareladinha no açúcar por cima, dá uma tapeada. Luciana, não há necessidade da gente adoçar a fruta, porque a fruta ela já tem um açúcar natural, que é a frutose. Então, eu realmente acho que... Não, mas aí falou a gulosa. Falou aquela que adora açúcar. Então tá, então se tiver com muita gula querendo ingerir açúcar, aí coloca um pouquinho de açúcar mascavo por cima. É uma balinha, né? Tapeia com uma balinha de gengibre com mel. Uma coisa assim, light, saudável. Realmente a gente tem que repensar muita coisa. A educação alimentar é algo muito difícil.
né? Para nós adultos viciados, olha, é muito fácil realmente filhos copiarem exemplos de pais, né? Pais que já se perderam por esse caminho. Mas enfim. Não está perdido, não. Tem uma esperança, tem uma luz no fim do túnel, pode acreditar nisso. Eu vou atrás dessa luz. Não, mas com certeza tem sim. É só a gente mudar a nossa postura em relação à nossa hierarquia de valores. Quero que eu sempre falo com meus pacientes, quando eles vêm aqui, eu falo, gente, olha, vão durante um mês tentar se alimentar bem, porque comer bem faz bem. Olha que engraçado. Depois que você acostuma a ter hábitos alimentares mais saudáveis, o dia que você come uma porcaria, você sente uma diferença tão grande que o seu organismo já começa a rejeitar. Então você já não olha aquilo com a mesma vontade que você olhava antes, entendeu? Experimenta, fica 15 dias se alimentando bem e aí depois você volta, tenta readquirir os hábitos alimentares antigos, você já vai ver que eles não vão cair com tanta facilidade. É verdade, eu acho que é comparável à situação de um viciado, né, pessoa que faz uso dos psicoativos. Ela fica com o corpo limpo, se ela tenta reintroduzir uma droga, por exemplo, no organismo, ela vai passar muito mal. Né? A gente limpa o organismo também, a gente limpa o nosso corpo também, à medida que a gente começa a se alimentar de coisas saudáveis. A gente desintoxica. É só a pessoa que para de fumar e aí depois ela vai dar um trago, ela fica tonta. Olha que doido. Pois é. É mesmo que acontece com a alimentação. Mas você começa a comer bem, não é qualquer comida que você vai colocar para dentro, o seu organismo vai aceitar, não. A gente acostuma com o que é bom. O ser humano, ele é engraçado. Por exemplo, se você pega uma pessoa pobre e enriquece ela vai se acostumar muito bem. Agora, se você pega uma pessoa rica e empobrece ela não vai se acostumar. A gente se adapta ao que é bom. É verdade. Não. Então, na hora que você está comendo bem, você começa a ingerir porcaria, seu corpo vai esfriar. Aí você vai começar a manifestar algumas coisas. E o que é interessante, Luciana, é o seguinte, que a gente vem comendo tanta porcaria e às vezes a gente começa a ter uma má qualidade de vida. Por exemplo, começa a chegar no final do dia com dor de cabeça, ou um pouco mais sem paciência com as pessoas, ou uma dificuldade de se concentrar, e acha que isso faz parte do nosso dia a dia, que é muito corrida, a gente não tem tempo para nada. A hora que a gente começa a se alimentar bem, a gente vê, sabe aquela TPM, aquela tensão pré-menstrual, aquela instabilidade que a mulher quer matar o marido Sim. Aí desaparece a TPM, sabe aquela dorzinha de cabeça que te acompanhava todo dia no final do dia, desaparece isso, sabe aquela pele cheia de espinha que você não consegue olhar no espelho, de repente a pele fica limpinha, o seu cabelo fica mais brilhoso. A celulite que te incomoda começa a ir embora. Aí você fala, gente, o que é isso? E você percebe que isso é da má alimentação. Então, a hora que você reintroduz isso, que o seu rosto começa a ficar cheio de espinha de novo, volta a brotar aquela celulite, você quer matar todo mundo que você acha pela frente no período pré-menstrual, você vai falar, não, isso não é vida. É verdade. Tá certo. É isso mesmo, o nosso cérebro é inteligente, né? Basta a gente dar mais atenção aos comandos do cérebro, né? Olha, presta atenção, isso não tá bom, não tá certo, é isso aí. Doutora Alice Amaral, especialista em nutrologia, medicina do esporte, conversando conosco aqui no Tarde Nacional. Muitíssimo obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. Obrigada a você, foi um prazer imenso falar com vocês, os ouvintes. Uma ótima semana a vocês. Muito obrigado, uma ótima semana para você também. Abraço.